E aí, pessoal, então aqui a gente vai, nessa aula, a gente vai configurar o nosso ambiente de desenvolvimento, né? Então a gente precisa instalar algumas coisas que vai permitir a gente escrever os nossos códigos, tá? Então, o objetivo aqui é a gente instalar o kit de desenvolvimento Java no Windows. Como eu falei, a gente vai usar o Windows. Mas se você usar outro sistema operacional, o processo de instalação é basicamente você baixar o JDK e o Visual Studio Code, que vai ser a IDE que a gente vai utilizar nesse curso, tá bom? A gente vai configurar algumas variáveis de ambiente, né? E vamos criar aqui o nosso primeiro programa Java, seguindo aí a tradição do Olá Mundo, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o JDK, né? Então, é o kit de desenvolvimento Java, é ele que vai ter todas as ferramentas necessárias para a gente criar os nossos primeiros programas Java. A gente pode utilizar aqui esse link do Adoptum. Na verdade, eu vou abrir outra guia, tá? E aí já tem aqui a opção da gente baixar ele, certo? Vai começar automaticamente. No caso aqui, ele vai baixar a versão mais recente do Java, né, que é a versão 25. Pronto, então se você baixou o arquivo, né, é só você agora executar, clicar em Next, aceitar os termos. No caso aqui, eu vou instalar para todos os usuários dessa máquina. E aqui a gente precisa fazer só algumas modificações, tá? Então, para essa opção aqui, a gente vai clicar nessa primeira opção para ele definir essa variável de ambiente Java Home. Depois é só clicar em instalar. Eventualmente, você precisa ter permissões de administrador para poder instalar. E agora é esperar a instalação. Cliquei em Finish. Pronto. Então, esse foi o passo 2, que foi de instalar o JDK. E agora a gente vai verificar a instalação. A gente vai abrir um prompt de comando, tá? Você pode clicar em Windows R, mas você pode vir aqui na aba pesquisar e clicar CMD e Enter. Então ele vai abrir o prompt de comando, tá? Na raiz do seu usuário, no meu caso aqui, né? E vamos executar java-version. Então isso vai retornar a versão do JDK que está instalada na nossa máquina, que é justamente a versão 25, que é a versão mais recente que a gente acabou de instalar, certo? Então é só fechar agora o prompt de comando, né? Aqui está aparecendo o 21, mas é mais antigo, né? Então a gente instalou o 25, não tem problema. E aí você pode testar também com o Java C, né? Que é o Java, o compilador Java, tá? Então a gente pode novamente abrir, digitar aqui cmd, vai abrir o prompt de comando. Então você pode digitar o Java C -version. Pronto. E aí ele vai trazer a versão 25 do compilador Java. Ok? Se aparecer algum erro do tipo Java não é reconhecido, né, o comando Java não é reconhecido, uma dica que eu dou é você reiniciar o computador e tentar novamente, tá? Porque aquele passo que a gente fez de configurar a variável de ambiente, né, o Java Home, ele muitas vezes precisa que você reinicie o computador para poder surtir efeito, tá? Às vezes não, às vezes ele vai direto, como foi o meu caso aqui. A outra ferramenta que a gente vai utilizar, além do JDK, é o Visual Studio Code, mais conhecido também como VS Code, né? É a IDE que vai permitir a gente escrever nossos códigos Java de uma forma mais útil, de uma forma mais automatizada. Em tese, poderíamos usar um bloco de notas, mas a gente não vai fazer isso, né? Nenhum programador faz isso, então geralmente usam uma IDE. E o Visual Studio Code é uma IDE bem interessante porque ela é bem versátil, né, para várias linguagens de programação, além dela ser uma ferramenta leve. Então você não precisa ter um computador tão potente para poder rodar esse software. Tá? Então a gente clica aqui
para baixar o Visual Studio Code diretamente da página oficial deles, né? Então eu vou clicar em Download para o Windows. Nesse caso também vai começar o download automaticamente. Eu já tenho ele instalado na minha máquina, mas estou fazendo isso para vocês replicarem aí. Vai abrir aqui a caixa, você aceita os termos, clique em avançar. Se quiser um atalho na área de trabalho, é só clicar aqui. Certifique-se de que essas duas opções estão marcadas, tá? Somente porque ela vai adicionar nessa variável de ambiente aqui, path. E ele até recomenda que você reinicialize para poder surtir efeito aqui esse comando, tá? Instalar e esperar a execução. Pronto. Então, finalizada a instalação, ele já tem aqui a opção marcada de iniciar o Visual Studio Code e quando a gente clicar em concluir. Pronto. Então, aberto o VS Code, a gente vai para a terceira etapa, que é configurar o VS Code. Só instalar aqui uma extensão específica para o Java, tá? Então, ele tem uma série de coisas interessantes, né? Como suporte à linguagem Java, vai permitir a gente debugar, enfim, gerar o build do projeto. Isso é coisa que a gente vai ver mais lá na frente. Mas o que mais interessa para a gente no momento é a facilidade de algumas ferramentas que esse pacote nos oferece. Então, para instalar, então, no VS Code, você vem aqui em extensões e digita por extension pack for Java. Então, é essa extensão aqui. No caso, eu já tenho ela instalada. É só você clicar em instalar quando tiver aqui aparecendo para você. É interessante que você, depois de instalar, fecha e abra o VS Code, só para ter certeza de que surtiu efeito a instalação, beleza? Mas é interessante que tenha essa extensão instalada, justamente porque quando você, depois que tiver instalado, vai aparecer a opção aqui, nesse primeiro ícone aqui do VS Code, né, que é o explorador de arquivos, né, onde vai aparecer aqui nessa aba o projeto Java que a gente vai estar trabalhando. Nesse caso aqui não tem nenhuma pasta aberta. E aí, por não ter nenhum projeto aberto, ele vai estar aqui a opção disponível para a gente de criar projeto Java. É ele que a gente vai utilizar no próximo vídeo. Aliás, é ele que a gente vai usar para criar o nosso primeiro projeto, beleza? Só para ter certeza de que a gente seguiu tudo, né? Pronto, então chegou o momento agora da gente criar o nosso primeiro projeto Java, certo? Então, como eu falei, a gente vai clicar aqui em criar projeto Java. Para esse primeiro momento, a gente não vai utilizar nenhuma ferramenta mais avançada, né, como o Maven, Spring Boot. A gente vai criar um programa, um projeto Java simples. Então, clica aqui em No Build Tools. A gente tem que selecionar onde a gente quer salvar o nosso projeto, né? Então, eu criei aqui em documentos, eu criei uma pasta chamada cursos, né? E vou deixar aqui todos os exemplos e eventuais projetos que a gente vai criar ao longo dessa série de aulas, né? Vou criar tudo aqui, certo? Então aqui ainda não é a pasta do projeto, aqui é simplesmente uma pasta que eu destinei, né? Um diretório que eu destinei específico para todos os exemplos e exercícios que a gente for fazer. Então aqui você clica em selecionar a localização do projeto, né? Que é a pasta cursos. Então é interessante que você saiba, né, onde você está guardando o seu projeto. E, finalmente, você entra o nome do projeto. Tá? Então, eu vou criar aqui o nome, né, meu primeiro projeto Java. Né?
Veja o padrão de nomenclatura que eu estou usando aqui, né, que é um padrão que é muito utilizado em Java, que é o padrão Camel Case. Tá? Camel de camelo. Né? A ideia enfim, como a comunidade definiu lá atrás, né, se assemelha a um camelo, né, as curvas de um camelo, onde todas as primeiras palavras, aliás, as primeiras letras das palavras em um projeto Java começam com letras maiúsculas. O restante com letras, né, no caso aqui, o restante das letras, né, das palavras são minúsculas, né, só a primeira é que é maiúscula. Então esse é o padrão Camel Case, que também é interessante que vocês já se habituem a utilizar, né, esse padrão de escrita em Java. Okay? Então depois que você entrar o nome do seu projeto, clicar em Enter, e aí o VS Code, né, ele vai ser aberto já aqui, né, nessa aba de explorador de arquivos, né, vai ter aqui o nome do seu projeto, beleza? Aqui a minha aba do Cloud está abrindo, mas a gente não vai utilizar IA aqui, beleza? E aí a estrutura de um projeto simples, né, ele tem um arquivo README, que é um arquivo simplesmente que a gente usa para documentar os nossos projetos, e não é o foco aqui desse curso, só para você saber que existe aqui um arquivo documentando, né, ele até apresenta que o que são essas pastas, né, o que é a pasta lib, o que é a pasta source, né, a pasta src. E aí o que a gente vai focar aqui é justamente nos arquivos Java, nas classes Java, que a gente vai criar dentro do src. E ele já vem com uma classe Java aqui, de exemplo, né, que é a classe app.java. Quando a gente abre uma classe pela primeira vez, né, observe que aqui embaixo, né, ele vai ativar o Java. Como eu falei, o VS Code é uma ferramenta versátil para várias linguagens de programação, então ele tem que entender que esse projeto é um projeto Java. Então, para isso, ele ativa o Java, ele vai em busca do JDK que a gente instalou, né, isso pode levar um certo tempo, mas é interessante que você verifique, né? Veja que agora ele já identificou que é um projeto Java e no final vai aparecer aqui, né, a mensagem de que finalmente, ó, aqui, indexando os arquivos, né, porque veja que vai aparecer um arquivo, uma pasta bin, que é justamente o que? Os arquivos do bytecode, né? Os arquivos Java compilado. Né? O VS Code, assim como toda a IDE, ele pega os nossos arquivos Java e compila em tempo real. Tá? Então, toda vez que a gente salvar um arquivo Java, ele compila esse arquivo, ou seja, ele gera o bytecode. É por isso que vai aparecer os erros, né, de compilação em vermelho aqui para a gente. Então, por exemplo, toda a linha de comando em Java, a gente vai ver mais lá na frente que precisa terminar com um ponto e vírgula, né, esse ponto e vírgula aqui. Então, se eu tirar, né, ele já mostra para mim aqui em vermelho, né, o próprio arquivo fica em vermelho, que isso é um erro de compilação, tá? Por quê? Porque ele tenta compilar o arquivo e isso vai dar erro. Ele quem? O VS Code, né? A ideia que você estiver utilizando, ele compila os arquivos Java em tempo real. E se tiver algum erro de sintaxe, ele vai mostrar em tempo real. Então, por isso que fica aqui em vermelho. Tá? Ele tem que corrigir. A gente coloca aqui o ponto e vírgula e salva. Né? Você tem a opção aqui de clicar em salvar ou simplesmente, né, eu já recomendo você utilizar o Ctrl S. Né? O Ctrl S para poder salvar o seu arquivo. Então veja que já deixa de ficar em vermelho, porque agora está tudo correto, né? A sintaxe está correta. E vai ter aqui, depois que ele gerar o bytecode, né? Nesse arquivo binário, nessa pasta bin, que a gente não vai mexer nela, é só uma curiosidade, mas vai ter aqui a opção de a gente clicar em Run, né? Executar o nosso programa Java, debugar, que não é o caso da gente agora, mas você também pode clicar em Run aqui, né, nesse botão de Play. Né? Eu costumo usar aqui o Run, e aí ele vai abrir um terminal. Vou permitir aqui, né, para ele executar no meu terminal. Tá? E aí, como eu falei, né, esse comando aqui, ele simplesmente faz o nosso Olá Mundo em inglês. Né? Então, se você quiser trocar já para português, então,
olá mundo, salvar, Ctrl S, e novamente executar. Tá? Então veja que esse comando aqui, o sysout, né, o system.out.println, ele imprime uma mensagem no terminal, que é a nossa fonte de saída e de entrada também de dados do nosso programa. Né? Então, todo programa, todo algoritmo, ele vai ter as entradas, vai ter as saídas, e aí as entradas e as saídas para esse primeiro curso aqui de lógica vai ser via terminal. Né? Então, no caso aqui, a gente vai usar o system.out.println para justamente exibir os dados no terminal. Mas isso aqui é só um primeiro exemplo, é só para a gente se familiarizar, né, com a configuração do ambiente de desenvolvimento da gente. Vou fechar aqui o terminal. E acredito que é isso. No final aqui da documentação tem os atalhos essenciais do VS Code, né? Então, como eu já citei, o Ctrl S para salvar arquivo é um que a gente tem que utilizar bastante. Ctrl Z para desfazer, Ctrl Shift Z para refazer. A gente vai inserir comentários eventualmente, né? Então usar aqui o Ctrl barra. Tem uma série de outros. Esse aqui é muito importante, o Alt Shift F para formatar código, né? A gente vai usar bastante. Tá? Ctrl espaço para autocompletar. Então a ideia tem essa facilidade da gente não precisar digitar todas as palavras de uma vez só, ou então palavra por palavra, né? A ideia ela tem essa possibilidade e é uma das funcionalidades que faz nós desenvolvedores utilizarmos IDEs é ela sugerir comandos em tempo real. E aí a gente não precisa digitar os comandos palavra por palavra, né? A gente aceita alguns comandos que ele vai sugerir para a gente. Mas a gente vai ver isso na prática, tá? E aqui tem alguns exercícios práticos, né, que com o que a gente viu, a gente consegue executar, no caso vocês. Né? Então, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se quiser deixar também a resolução dos exercícios nos comentários, fica também aí a recomendação. Tem alguns problemas comuns aqui, tá? Como eu falei, pode, na hora de instalar, pode ter, né, o retorno lá do prompt de comando, o comando Java não é reconhecido, ou então um erro de compilação, tá? Então, tem aqui as possíveis causas, mas tanto para a resolução dos exercícios, quanto para a resolução desses problemas aí comuns, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Para vocês se ajudarem ou eventualmente eu responder, beleza? Então, até o próximo vídeo.